Como estão as coisas aí no dia a dia? Quantas vagas por dia geralmente você tem se candidatado? Como tem Olha, sido esse processo? nos últimos dias eu não me candidatei em muitas, para falar a verdade. Foi Uhum, bem corrido, foi bem conturbado aqui essa última semana, daí eu acabei que eu não me candidatei a muitas. Mas, em algumas, sim, não parei de me candidatar, né? uhum. E E, você? mas achei mais algumas na Bosch, né? Elas estão em, deixa eu olhar aqui que eu tô tá aberto aqui, estão em análise. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, Uhum. quatro em análise, duas novas. Tem algumas na Gup também. E sigo tentando, né, pelo LinkedIn. A única coisa que eu não consegui fazer, que você tinha me dado a ideia, era aquele post. Eu até tentei pensar sobre, mas eu não consegui formular sobre alguma coisa do Scrum ou de alguma metodologia, né? Eu não consegui formular esse post. Eu fiquei com um pouco de receio, assim, de falar alguma besteira. Tá bom. Acabei não conseguindo fazer. Não, Mas é isso. tá E bom. esperando o retorno. Mandei mensagem para Beatriz pelo LinkedIn dessa vez, né, para não ficar mandando no WhatsApp Uhum. e perguntando se tinha alguma atualização do processo, tudo, mas mandei hoje, estou aguardando o retorno dela. E você continua acessando a página dela de vez em quando? Sim, Dela, Anderson. do Anderson, sim. Tá bom. Você pode acessar o teu LinkedIn, compartilhar a tela comigo, para eu dar uma olhada no backlog de vagas que você tem aí, se candidatando? Posso. Só habilita o compartilhar. Ah, sim. Peraí. Vai lá. Beleza. Ó, vai ali, clica ali em Jobs. Aí do lado esquerdo vai em My Jobs. Deixa eu voltar aqui que eu É, cliquei errado. vai de novo. Aqui. Isso, My Jobs. E vai ali em Applied. Beleza. Aí tem todas as vagas que você se aplicou, tá bom? Então, o que que tá me mostrando aqui, ó, o LinkedIn? Que pelo LinkedIn, a última vaga que você se aplicou foi há 4 dias atrás, Isso. tá? E antes dessa vaga, a última vaga que você se aplicou foi há 2 semanas atrás. Então, É, assim, mas não foi não, viu? Não ah, sei se é? é que manda só por aqui, não sei se tem alguma coisa. É, não pode até ser, tá? Às vezes eu entro pelo site, né, da empresa. Então, tá bom? Mas tudo bem, é só para ver que você tem se aplicado em vagas de várias empresas, né? Aí na região. Sim. Tá É que bom. às vezes, como eu faço, eu tento mudar o currículo olhando pela descrição da vaga, eu entro no LinkedIn, enquanto eu leio aqui, eu abro o site em outra página e aplico. Isso. Não, beleza. E você continua fazendo aquele trabalho, né, que eu te recomendei, de você pegar, você customizar o currículo em cada vaga que você vai se candidatar. Isso é Sim. importante, né? Tá bom. Legal. Lá na GUP também você tem se candidatado? Então, o que aconteceu com a Gup? Eu vou, para te falar bem a verdade. Eu não sabia que eles. Eu também devia ter parado para pensar nisso, né? Que eles não enviavam atualização no e-mail. Eu não sei, enfim, se enviou ou não. Para mim não chega. Eu tenho as notificações sobre como está o processo. Mas eu não sabia que quando eu passava por alguma etapa do processo, ele aparecia, né? Uhum, Dentro da Gup, não no e-mail. uhum. Então eu não, eu acabei que não vi que estavam em andamento essas aqui. Tá bom. Mas, Aí mas tá, você tem várias vagas que você se candidatou e está em andamento, né? Uma delas, que é da analista financeiro júnior, ela está na segunda fase da etapa ali, né? Se você clicar em ver andamento ali, ó, da Capta, o que que ele tem? Última movimentação de pessoas aqui dessa vaga no seu 12 dias, essa vaga está aberta há 21 dias. Aí ele tem aí, ó, próximo passo aí, tá vendo, ó? Tá pendente aí você fazer? É um teste de raciocínio lógico, tá vendo? Então, para você avançar
com a entrevista com o RH, precisa fazer esse teste aqui. Então, na Gup é importante, né, você acessar o próprio site da Gup e ver o próximo passo, né, que você tem para fazer. Porque cada empresa tem um processo de candidatura diferente, né? Eles customizam, falar, no meu caso, eu vou querer fazer 8 step, que vai ser isso, isso e isso. Aí você vai ter que ter o trabalho, não tem jeito, né? Ter que entrar, verificar o status e tudo mais, né? E seguindo conforme o processo for pedido para eles, né? Da parte customizada, né? Sim. Beleza. Então aí depois você faz esse teste, né, de raciocínio para você avançar. O que que eu vou te passar? Eu vou te passar, depois eu vou te passar um roteiro para te dar sugestões de como que você pode formular posts, publicações no LinkedIn. Porque o LinkedIn é o Uhum. seguinte, você pode repostar conteúdo? Pode, é bacana, entendeu? Mas quando você cria um conteúdo da sua própria autoria, você acaba tendo um pouco mais de visibilidade, né? E o que que a gente tem que ter em mente ali na criação das publicações? Tem que ser algo que agregue informação, algo, sabe, que tem a ver com a área que você está buscando, de preferência algo positivo. Por quê? Porque hoje em dia não tem jeito, existe uma egrégora, né, formada. Você entra no LinkedIn, tem muita gente que está em busca de emprego, mas que só usa o LinkedIn só para desabafar, sabe, Dani? E essa mentalidade, ó, meu, se afasta disso. Isso aí, Uhum. assim, não é uma coisa legal. As pessoas de RH veem isso aí, assim, queimam um pouco do filme, para falar até a verdade. Então, assim, Uhum. tem que ser para cima, né? Positiva nas postagens, nas publicações, de preferência algo que agregue. E se tem alguma empresa que você mira, né? Além da Bosch, que você tem mirado, né? Mas que você possa colocar palavras-chave ali no meio que tenha relação com os valores, a missão, aquilo que a gente sempre tem falado, que isso vai ajudar a você se destacar, né? A última entrevista que você fez foi a da Bosch, então, né? Que foi há uma semana e pouco atrás, né? Foi. Tá bom. E conexões? Como que você tá em conexões? Sigo na mesma. Eu mandei agora mais para pessoas da área mesmo. É que assim, do pessoal da Bosch, relacionado a essas vagas, tudo, eu já mandei para acho que para todo mundo que tem, porque não tem novas opções ali, né? Eu Uhum, não tentei conectar com pessoas que eu assim, que não tem conexão com alguma empresa, que eu não tô querendo, alguma coisa assim. uhum, Mas muitos deles ainda não aceitaram, né? Não sei. uhum. Enfim, que nem Tá o bom. Anderson, por exemplo, ele eu nem vi ele não tem nada no LinkedIn, não sei nem se ele acessa, né? Ele não tem muita movimentação lá. Uhum, A Kátia não aceitou o convite também, às vezes não viu, ou enfim, não quer aceitar, não sei se por um receio da pessoa ficar mandando mensagem, né? uhum, Mas eu mandei para eles, mandei para teve uma moça da Honda também, aquela que tinha entrado em contato comigo. Mandei para ela também, mas também não aceitou. uhum. E ficou nisso. Tá bom. O negócio é continuar, porque o LinkedIn, diferente das outras redes, que nem Instagram, o pessoal que trabalha com Instagram segue muito, segue pouco, né, e tem muito seguidor. O Isso. LinkedIn não, é conexão. Então, quanto mais Sim. conexão você tem, é melhor. O teu LinkedIn Uhum. que está configurado, a gente tem uma opção no LinkedIn que ele permite só seguir, ou ele tem seguir e conectar, e ele tem uma opção também que você consegue habilitar no seu LinkedIn para que as pessoas conectem com você direto. Então, quanto mais conexão você tiver, é melhor, tá? Isso vai ajudar você, porque quando você se conecta com uma pessoa, as conexões de segundo grau das pessoas que você tem que se conectar, elas acabam vendo as suas postagens. Então, a sua rede ela cresce mais, você fica mais em evidência, né? Sim, certo. Então, esse ponto também ele é importante. Eu vou te mandar daqui a pouco o material. Eu tenho inglês às 19 horas de terça-feira, mas eu vou te mandar um material que vai te ajudar a você criar publicações com o uso de chat GPT, inteligência artificial. Você tem afinidade com o chat GPT? Sim, sim. Eu até tentei. Eu uso bastante o ChatGPT, mas eu achei assim que não ficou muito verdadeiro, sabe? Ficou até. Eu não conseguiria dizer se as informações ali estão corretas ou não, porque ele me deu coisas que nem eu conheço ainda Uhum. Da das metodologia. metodologias. Daí eu Ah, fiquei meio, né? não, tranquilo.
E a outra coisa também que eu ia te falar com relação a metodologias é que é interessante ter certificações relacionadas à gestão de projetos, tá? Não te digo PMI de bate-pronto, porque o PMI é uma certificação bem difícil, mas é algo Uhum. que você também pode mirar, né? Mas a certificação de Scrum não é difícil tirar, tá, ô Dani? Uma certificação que se você pegar para estudar aí um mesinho, tiver com material, porque o Scrum Guide ele é pequenininho, né? A prova para certificação do Scrum acho que é uns R$ 700. Mas é uma certificação que o fato de você ter ela já te dá uma outra, né? Um outro patamar. Fala, pô, legal, ela domina, ela conhece. Ou aquela outra, né? Que é o Foundation, que agora eles estão cobrando para poder emitir o certificado, mas é barato, né? Acho que é 150, R$ 200, né? Mas o negócio é Uhum. continuar estudando, né? Para você se destacar com relação à parte de curso e tudo mais. Eu não sei se eu cheguei a aplicar com você uma ferramenta que se chama Roda da Vida. Acho que eu não fiz. Não, Eu vou te passar essa ferramenta também. Ela é uma ferramenta que a gente usa no processo de coaching, tá? O que que é a Roda da Vida? É essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Vou só colocar na página aqui. Tá vendo a minha tela já? Tá, né? tô. Mas você não tá vendo a Roda da Vida. Peraí. Tá vendo outra coisa. Agora sim. Então, essa ferramenta, você vai usá-la para quê? Para você mapear como que está a sua situação atual com relação à sua vida pessoal, profissional, na parte de relacionamentos e qualidade de vida. Então, para cada quadrante desse, tem aqui três campos que você faz uma autoavaliação depois de eu te mandar algumas perguntas. Então, toda pergunta ela vai ter relação a alguma autoavaliação aqui, tá vendo? Então, por Tá. exemplo, uma pergunta que talvez possa ter aqui, em relação à saúde e disposição. O quão disposta que você se sente para poder executar as suas atividades diárias. Aí você vai lá e pontua, tá? Você vai marcar aqui. Então, vamos supor que você marcou para isso, você marcou um número 6. Então, o que que você vai fazer com essa informação? Você vai pegar e vai pintar todo esse quadro aqui, ó, até o 6. Pintar tudinho, preencher. E isso tem que fazer para cada uma das perguntas. E aí a recomendação é, para tudo que você pontuar que estiver menor ou igual a 5, que você possa tomar alguma ação de curto prazo para você elevar isso aí, principalmente o que estiver mais abaixo. Porque o que acontece? Uma coisa ela influencia na outra, tá? Não digo que é a sua situação, tá? Mas às vezes a pessoa, quando ela fica desempregada por um longo período de tempo, a pessoa ela começa a cair numa vibe, às vezes, de ficar chateada, triste, e isso leva a pessoa, às vezes, ela a desanimar com algumas coisas que são importantes. Por exemplo, não sei se você faz academia, né? A academia, ela tem a ver com saúde e disposição? Ela tem a ver com saúde e disposição, né? E também ajuda muito no equilíbrio emocional. Então, às vezes a pessoa está com um nível baixo aqui no equilíbrio emocional, e você vai ver, a pessoa não tem uma rotina voltada para uma vida mais saudável, como fazer uma academia, ter um hábito de alimentação legal, sabe? Então, por isso que a gente fala, a gente mapeia, e depois de você mapear, você trata de tomar planos de ações de curto prazo, que você possa implementar o quanto antes, para você desenvolver. Entendeu? Então, eu vou te passar esse template, essa ferramenta e as perguntas, e eu vou te Tá. pedir para você preencher, tá? E a outra coisa que eu ia te falar com relação a candidaturas, eu sei que você tem procurado se candidatar mais na região de Campinas, mas a gente já até conversou sobre isso, né, recentemente. Você falou que você está aberta também para trabalhar na região de Sorocaba, e é interessante você ver quais outras regiões que você tem aí no teu entorno, porque eu, de vez em quando, eu pesquiso vagas e eu tenho até te mandado algumas delas, né? Uhum. Mas sabendo das regiões que você tem aí, de repente, potencial de ir,
a gente amplia aí as possibilidades, né? Também tem alguns amigos que trabalham como headhunter, e aí eu consigo também, de repente, tentar influenciar de alguma forma, né? Pedindo recomendação e tudo mais, né? Eu queria saber se da parte do processo seletivo, Dani, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida. Olha, dúvida não. Não tenho assim, né? Eu só fico meio. Tudo bem que tá no começo ainda, que eu fiz poucas entrevistas por enquanto, mas eu acho que eu fico um pouco perdida no sentido de saber, fora isso, se tem mais alguma coisa que eu deveria mudar ou fazer diferente para poder então, né, passar. Que a minha meta inicial era conseguir entrevista, né? Isso. Agora, logicamente, tem que ser contratada, né? É, Então, eu não sei o que seria. olha, a grande dica aqui é o seguinte: lembra que eu te falei de amolar o machado? Tá preparado? Você lembra que eu te falei? Então, amolar o machado é estar preparada para a entrevista, porque a sua entrevista pode surgir, por exemplo, agora não, porque tá tarde, mas de repente alguém amanhã de manhã te manda uma mensagem e fala: Dani, você passou para a próxima etapa, eu queria saber se amanhã você consegue participar da entrevista. Então, assim, o ideal é você estar preparada antes mesmo de surgir o convite. Então, teve algumas técnicas que eu te ensinei, né? O comercial de 30 segundos, que é a apresentação pessoal. Então, é importante você ter um script pronto desse comercial de 30 segundos, que você vai precisar. A apresentação pessoal, comercial de 30 segundos, ela não varia muito, tá? Você praticamente vai usar sempre aquele comercial de 30 segundos. Mas a declaração de poder, ela pode variar. Então, o que que eu te recomendaria, assim, das vagas que você tem se candidatado, e que você vê que tem mais potencial de repente ser chamado, ou que você mais gostar, de você fazer um exercício de sempre estar formulando, pô, quais são as possíveis perguntas que podem cair nessa entrevista. Então, esse exercício você tem que fazer. E como que você vai fazer isso? Analisando a vaga. Lembra que eu te falei? Você analisa a vaga, vê quais são as coisas que a vaga está pedindo. Você pode usar a inteligência artificial também para tentar identificar qual que pode ser a possível dor, necessidade que gerou aquela necessidade na empresa, entendeu? E formular perguntas e ir se preparando para poder responder. Esse é o exercício mais importante que você tem para fazer. E além disso, assim, processo seletivo fala é funil de venda, né? Não sei se você conhece, né, essa expressão. Conheço. Mas funil de venda, o topo do funil, ele vai vir muita coisa. Então, assim, precisa se candidatar, não tem jeito. A gente geralmente recomenda, dependendo da situação da pessoa, cara, é 10 tenta se candidatar em 10 oportunidades por dia. Parece ser muita coisa? Pode até parecer, né? Mas para a pessoa que está desempregada, a gente fala que o teu emprego enquanto você está desempregado é buscar emprego. Então, precisa ter uma boa rotina, tem que acordar cedo, tem que se vestir adequadamente, como se você fosse trabalhar, parar para almoçar, tudo como se você estivesse trabalhando. E a sua promoção no seu trabalho vai ser conseguir o emprego. Então, a partir do momento que você começa a fazer, sabe? Você começa a se candidatar numa quantidade maior de vagas, tipo, vai, 10 vagas por dia, a gente recomenda, né? Você deixar selecionado os 15 melhores recursos de busca de emprego. Eu vou te mandar algumas coisas adicionais que eu tenho, tá? Mas não tem só o LinkedIn e a Gup, tem vários sites. A gente fala muito do LinkedIn e da Gup porque são os mais conhecidos e que tem muita gente que consegue, mas tem o vagas.com, tem a Catu, e eu digo sites, alguns deles você tem serviço pago, mas assim, não precisa usar nada pago não, tá? Nem o LinkedIn Premium. Eu assinei o Premium porque eu sou mentor, então assim, para mim é legal. Mas para procurar emprego, na época que eu estava desempregado, eu nem tinha Premium, eu tinha o Free mesmo. Então, listar os 15 recursos que podem ser recursos que vão te ajudar mais, e os recursos eles incluem sites, plataformas de emprego, eventos de networking, também precisa, sabe, se Ah, mostrar. eu me inscrevi, inclusive, né? Segunda-feira, no dia 11, tem um evento, acho que é do PMI, né? Lá em Campinas, na Catedral do Chopp. Eu me Ah, inscrevi, legal. eu nunca fui, né? Aí eu me inscrevi para ir nesse, para ver como é que é. Isso, então vai. E nesses eventos, vai vestida como uma gerente de projeto. Entendeu, Dani? Se você é uma pessoa que você sente que você tem vergonha, que você é introspectiva, nesses eventos você tem que se soltar, não tem jeito.
se soltar no bom sentido, né? De criar Não, sim. conexão, Uhum, fazer relacionamento com as pessoas, né? E usa a bandeira da IBM, porque a bandeira da IBM abre muitas portas, né? Muitas vezes eu participo de evento, quando eu falo que eu trabalhei na IBM, as pessoas já me passam tratar de forma diferente, né? Eu lembro quando eu uhum, fazia faculdade, que quando eu falei pro professor que eu era da IBM, nossa, o cara me endeusava, entendeu? Era Deus do céu e o Kleber na terra. Tanto é que às vezes ele dava aula, ele pedia a minha opinião, a galera da sala ficava ferrada com ele. Porque falava assim, não, uhum, peraí, deixa eu pedir a opinião aqui do cara da IBM aqui, entendeu? E a galera uhum. fala, E caramba, falando né? em IBM, Hã? desculpa te perguntar, mas só uma dúvida que eu tenho, que eu sempre esqueço de perguntar. Falando em IBM, eu gostei muito da empresa. Lá na frente, será que eu consigo voltar? Sem dúvida. Ó, a Porque IBM, eu não saí, né? Eu fui mandada embora. Então, eu não sei se sim, fica marcado lá dentro. Dani, tudo Não vai sei. depender da forma que você saiu. Tá? O teu mindset tem que ser sempre independente de você ter sido mandado embora de uma forma que foi legal ou não, porque tem empresas que às vezes mandam embora de um jeito que você fala, meu, cadê o RH, né? Mas é sempre É, tentar sair de portas abertas, tá? porque, na verdade, esse era um assunto. Eu não, é que eu não sei se eu poderia falar sobre isso, que tem as políticas da empresa, né? De confidencialidade, enfim, não sei. Mas o que aconteceu foi. Eu até. Na época, eu lembro que eu fiz para eu mesma ter documentado certinho, para eu saber explicar depois. Eu tá em casa, esse eu tenho um caderno que eu usava lá na empresa e eu anotei do que aconteceu comigo tudo por lá, né? O que aconteceu foi que eu entrei num PIP, né? Foi a Ive que fez. Só que assim, a maneira como isso foi conduzido foi uma maneira que, da minha visão, né? Não sei, não foi nada profissional. Porque foi durante meu período de férias. Eu estava com uma promoção praticamente agendada, né? E foi coisa assim, de 2 semanas. O que Uhum. aconteceu foi que ela me pediu, né, para sair de férias num dia específico, nessas férias. Nas minhas férias, ela me colocou num PIP, então eu ia ficar 2 semanas fora, não tinha. E o PIP deveria ser para a pessoa ter esse improvement, né? Durante o período que ela está Isso. trabalhando, não tive esse tempo, que foi um PIP rápido. E quando eu voltei das minhas férias, daí ela saiu de férias, então, entendeu? Foi uma coisa assim, foi bem conturbada. E depois, vendo o motivo pelo qual foi a justificativa, foi uma coisa que me pegou muito, assim, porque foi uma coisa que estava nas minhas costas, eu nem consegui, né, porque eu não sabia nem reagir, eu não, nem falei nada, né, não falei com o RH, não falei com advogado nenhum, mas falando assim, abertamente, escrachadamente, eu fui culpada de uma coisa que aconteceu antes de eu entrar na empresa, Nossa, né. Então, assim, para mim foi de muita má fé, sabe, não foi um bode correto, expiatório, né? como tudo isso foi levado, não foi correto, porque interrompeu, né, minha carreira, meu progresso lá, início de carreira. Foi um Sim. baita atraso na minha vida e foi uma coisa que não foi. Não teve, assim, Uhum. explicação. Porque eu tava para subir de cargo e, nossa, foi um balde de água fria para mim, assim. Mas a empresa em si é uma empresa que eu gosto muito, né? Uhum. Então Então, eu pensei assim, no futuro, talvez, voltar. eu acho que nada te impede de se candidata, entendeu? Se candidata. Ou porque geralmente a política das empresas, assim, se você foi desligado, não foi por justa causa e tudo mais, e você saiu pela porta da frente, porque assim, se você bota no pau, já era, se queima, entendeu? Claro, com Seguezinha certeza. Até lá. por isso que eu não quis mexer com isso, né? Eu falei, pra Então quê? assim, meu, eu não recomendo botar a empresa no pau, de verdade, porque você se queima e outra, as empresas, os RH se falam também, né? Então, independente da forma que você manda embora, a não ser que seja uma coisa muito gravíssima, né? Mas do contrário, sabe, assim, eu não recomendo, né? Uhum. Mas a maioria das empresas é por conta da CLT, se eu não me engano. Quando você é mandado embora, você não pode voltar a trabalhar na mesma empresa, ser recontratado em menos de 6 meses. E como já faz muito tempo, nada impede de você tentar, você se candidatar. Entendeu? Até porque é uma empresa que está próximo e tudo mais. Então, assim, segue a vida, tenta. Talvez você não entre na Uhum. área de security, né? Porque ainda as pessoas que estão lá são as mesmas pessoas da época. Apesar que a área de security mudou muito, tá? Porque eu tenho contato com a galera da IBM, eu falo com todo mundo. Essa semana eu tive com a Viviane, lembra da Viviane? Então, tive uma palestra com ela ontem, ontem à noite nós estivemos juntos. Eu assisti uma palestra dela e de um cara lá, que ela mora aqui em Guarulhos.
E ela falou da demissão dela, o jeito que ela foi desligada, assim, inacreditável. 14 anos de IBM, ela foi mandada embora pelo Teams, sabe? Então, infelizmente, o que acontece? Por mais que a empresa tenha políticas robustas de RH, quem acaba fazendo as coisas acontecer é o ser humano. Então, o ser humano é falho. Por isso que eu falo, aquele processo seletivo que você passou recente aí na Honda, talvez não foi adequada a forma que a menina fez, mas foi ela, não é a Honda que fez, entendeu? Uhum, E aí, independente disso, a gente sabe, agradece, beleza, a vida que segue, né? Segue adiante. uhum, Então, assim, se eu fosse você, eu me candidataria sim, né? E iria expandindo, porque é funil de venda, como eu falei. Quanto mais você se candidatar, mais você vai começar a ser chamado, né? E se preparar para o processo seletivo. Quanto mais você estiver preparado em fazer a análise da vaga, você adaptar o teu currículo, ficar antenado nas comunicações, porque nem toda empresa ela vai voltar para você no WhatsApp, vai voltar às vezes por e-mail, então tem que fazer o tracking, o monitoramento da sua caixa de e-mail. No caso da Gup, vê na Gup. Quando eu participei do processo seletivo na Cummins, a Cummins, eles tinham um portal para se candidatar. Então era por ali que eu tinha que fazer o acompanhamento. Ó, uma outra empresa que é boa e que vira e mexe tem vaga aberta é a Lenovo também. A Lenovo está na tua região aí, tá? Inclusive, eu fiz um teste na Lenovo. Recentemente, eu me candidatei numa vaga lá de gerente de projeto sênior. De vez em quando eu me candidato só para ver como que tá, né? E hoje mesmo eu acessei o portal deles para poder ver. E eles estão com muita vaga. Uma outra empresa também que está com bastante vaga, ô Dani, é a Stefanini, tá? Por quê? Porque a IBM perdeu o contrato do Bradesco. Grande parte do contrato do Bradesco ela perdeu para a Stefanini. Então a Stefanini está contratando gente a rodo da IBM, está levando muita gente. uhum, Tá? uhum, Então, esse tipo de coisa você só vai saber tendo networking. Por isso que é importante você participar do evento do PMI. Se você tem pessoas da IBM que você tinha contato, sabe? Mandar mensagem de vez em quando. Essa semana eu falei com a Sheila. A Sheila continua trabalhando lá. uhum. Sheila estava internada essa semana porque ela pegou uma bactéria no polegar. Ela disse no dedo e tinha que passar por Ô, louco. uma cirurgia. Mas eu falo com a Sheila, com o Kleber, que eu trabalhava junto. A galera do Bradesco ali, eu tenho contato com todo mundo. O Denis, o Marcelo, que era vendedor. Os caras metem o pau na galera da IBM, fala um monte, entendeu? Mas, cara, é importante ter contato, porque às vezes, no momento de dificuldade, são esses contatos que ajudam a gente a se recolocar também mais fácil, entendeu? Eu até pensei numa coisa que também talvez pode ser interessante. O Marcelo Barros, que era o vendedor lá da IBM, ele saiu na época da IBM e ele foi para uma empresa ser sócio, que é uma empresa que é voltada para gamificação na área de cybersecurity. É Hacker Rangers, o nome da empresa. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. A Hacker Rangers, ela tá na tua região aí, se eu não me engano. Quer ver, ó? Então, é uma empresa que é legal você seguir. E o Marcelo, ele conheceu um pouco de você também. Sim, deixa eu seguir aqui. Então, assim, é legal você seguir, ó. E é legal deixar alerta de vaga também. Ele tá sem vaga aberta no momento, mas nada impede de eu chegar no negão, né, que é o Marcelo, e trocar uma ideia com ele. Que de repente, pode ser que tenha alguma oportunidade para lá. Principalmente pelo fato de você falar inglês. Eu sei que o Marcelo está indo para os Estados Unidos direto. Porque, como ele está como sócio e eles expandiram os negócios para os Estados Unidos, ele tem ido muito lá. Lá da Stefanini tem uma galera que está indo para lá. Então, com muita vaga aberta. Então, se você procurar a vaga aqui, ó, assistente administrativo em São Bernardo, ó, coordenador de suporte, ó. Então, Campinas. Tem muita coisa remota também que eles pedem. Ó, analista de field service em Guarulhos, ó. Oportunidade boa para a galera daqui. Com certeza é para cuidar de Bradesco. Tô falando sério mesmo.
Com certeza. Porque a Uhum. Sinara era gerente lá da Stefanini, essa aqui, essa loira. E ela, eu trabalhei com ela na época cuidando de Campinas. E ela foi primeiro para a Stefanini e tá levando uma galera. Uma galera. Então, ela é a pessoa que está ajudando na contratação. Entendeu? Ela é uma outra pessoa que é um contato bom que eu tenho também, para de repente te indicar. Aí o que que seria interessante? Você dar uma olhada se de repente aqui para Stefanini tem alguma coisa ou remoto ou para região de Campinas, mas aqui é analista de suporte, tá vendo? Que já não teria muito a sua vibe, né? Teria que ter uma competência mais técnica aqui, né? Mas eles também têm algumas outras coisas que talvez se enquadrem, principalmente essa área de gerente de projeto, líder de projeto, coordenador. Então eu te recomendo dar uma fuçada aqui também, tá? Porque tá vendo? Estou com duas páginas aqui, ó. Ó, gerente de projeto em Brasília, analista de processos pleno, Scrum Master, ó, gerente de projetos, aqui é para Santana. Ó, analista de governança júnior. É um tipo de vaga, mas é presencial, tá vendo? Mas é um tipo de vaga que você também conseguiria participar, porque tem um pouco a ver com a parte PMO. Então aí tem que garimpar, não adianta. Tem que garimpar mesmo, ir procurando e ficar antenado aí com as oportunidades, né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui, ó. E se você quiser também, eu já tinha me colocado à disposição com relação a isso. Ô, Dani, a gente pode fazer simulação de entrevista também, tá? Simula. Faz simulação como se eu fosse realmente o recrutador, entendeu? De repente você fala, meu, eu queria fazer uma simulação para uma vaga aqui que eu me candidatei e que talvez eu vou ser chamado, ou que eu acho que posso ser chamado. A gente faz a simulação. Eu faço as perguntas como se eu fosse o recrutador, né? Te preparo e depois te dou o feedback. O que que foi legal, o que que pode melhorar, porque simulação também é um negócio que é muito bom. Engenheiro de compras, coordenador. Quando a gente fala de região aí, qual que seria o limite de quando região circunvizinha de Campinas? Qual que seria o limite para você de distância, se você tivesse que ir, por exemplo, 2 vezes por semana? É, por exemplo, meu irmão trabalha em Jaguariúna, né? Ele vai todo dia, né? Presencial, assim. Então, se tiver o fretado, depende, tudo vai depender, pra mim, assim, tudo vai depender se vai ser 100% presencial ou não, Uhum. né? Porque eu prefiro, eu faço muito tratamento, né? Com psicólogo, enfim, psiquiatra, por questões de ansiedade, essas coisas. Então, Sim, eu não quero ultrapassar meus limites. Que eu sim. sei que eu não consigo ficar muito fora muito tempo, tem essa questão do toque, né? Que eu, enfim, tenho que conviver. Uhum. Então, vai depender muito da quantidade de dias que eu precisaria ir. E o tempo que eu vou levar, né, para chegar, para voltar. Sim, com certeza. Eu vou falar com uma outra menina também, que faz inglês comigo. Vou ver, ela é da região de Sorocaba e ela é uma menina que, ó, assistente de compras PCD, ó. Mas é Sorocaba, tá vendo? Essa vaga aqui seria uma vaga que você teria potencial também, tá vendo? Ó, trabalhar híbrido e a ABB, essa empresa é excelente, eles fabricam robôs, né, de forma geral. Ó, é uma vaga legal para você se candidatar, ó. Deixa eu... Eu já salvei aqui já. Ah, você já entrou? Beleza. Ó. E é uma vaga simples, tá? Ó, de ensino médio. Desejava estar cursando ensino médio, administração e engenharia.
né? Experiência com rotinas de compras. É uma vaga básica, tá? Mas, de repente, quem sabe, né? Eu vou trocar uma ideia hoje com a Flávia, eu vou ver com ela se ela consegue também dar uma força, porque ela trabalha com RH, de repente tem alguma vaga por lá, e tem um cara que eu faço mentoria com ele também, que ele é headhunter, né? Ele não é, eu não sou mentor dele, ele faz mentoria Uhum. com um mentor que a gente faz junto, né? De repente também é um cara que pode dar uma força. Gerente de projetos, analista de projetos, ó, remota. Essa vaga também. Para você, se você conseguisse uma vaga 100% remota, ia ser top, né? Porque, Seria assim. ah, tá vendo? Embora eu tenha vontade de fazer o híbrido, porque eu nunca tive essa experiência na empresa, né? Na É, IBM eu trabalhei de forma remota também. Eu acho que isso me acabou atrapalhando um pouco o meu aprendizado, não consegui desenvolver totalmente. Então acho que seria bom ter esse contato também. sim, 100%, com certeza. Ó, essa outra vaga também você consegue, tá vendo? Ó, analista de projetos júnior, PMO, ó, Solve Plan. Como ela é remota, uma vaga para remoto, melhor você trabalhar do que ficar parada, né? Então, aí vai Com se certeza, adaptando. com certeza. Então, é uma vaga que também você consegue. Conquer, assistente de obras e projetos, gerente de projetos, estagiário. Tem muita oportunidade. É que dá trabalho, não tem jeito. Com Tem gente certeza. que às vezes tem preguiça, sabe, em processo seletivo. A pessoa fala, mas não tem jeito. Você precisa, por isso que você tem que dedicar um tempo mesmo, sabe? De acordar no horário, destinar o horário que você vai trabalhar e ter aquela rotina, né? De ir fazendo os ajustes que você precisa para poder se candidatando, né? Então, vamos fazer assim, tá, Dani? Eu já já vou ter que desconectar porque eu tenho inglês, mas eu vou te Tá. mandar um script para poder te ajudar você a criar conteúdos. Não precisa ser conteúdo só voltado para gestão, tá? Pode ser qualquer coisa que vai, sabe, te deixar em evidência, porque fazendo uma postagem por semana legal, o algoritmo do LinkedIn, ele acaba te entregando mais. Então, você vai ver que as suas conexões elas vão começar a aumentar. Uhum. É natural. E permanece com aquele alinhamento, tá? Qualquer convite de entrevista que você receber, ou qualquer recusa, né? Às vezes vai acontecer, não tem jeito, é funil, né? Recebeu uma negativa, agradece, pô, né? E segue adiante, né? Mas vai mantendo contato, aí a gente vai falando. E a conexão lá, o evento do PMI é excelente. Você falou que é na segunda-feira? É na segunda, dia 11. Vai ser em Campinas mesmo, né? Sim, na Catedral do Chopp. Catedral do Shopping. É lá onde tu vês que aquele evento que a gente foi uma vez? Isso. Sim. Entendi. Foi excelente, excelente. E de repente, sei lá, pode ser que, eu não sei, tinha aquele pessoal da IBM lá, como que era o nome daquele? Teve uma pessoa que trabalhava com a gente, que era um rapaz, ele saiu, né? Que ele foi desligado, eu esqueci o nome dele. Quem? Ah, Que ele, trabalhava? eu acho que o Matheus? Matheus. Você sabe o que ele Matheus, está não, fazendo da vida? não tenho ideia. Eu não sei sobre o sobrenome dele. É, eu tenho ele no LinkedIn. E eu acho que ele foi indicação do Gustavo Zones. Porque o Eu não Gustavo sei. ficou muito bravo quando ele foi mandado embora, cara. Muito. Ficou chateado pra caramba. É, eu É, tenho. naquela época lá foi bastante gente que foi mandada embora, viu? É, é. Mas é isso aí. E assim, se você tiver qualquer dúvida, Dani, contata, mas, sabe, continua se candidatando. Vamos aumentar.
o que está mais entrando ali na boca do funil para você ser chamado para mais entrevista e continuando, entendeu? Tá bom, Esse processo é assim mesmo, é fazendo acontecer, tá bom? tá bom. Eu vou te mandar aqui, eu estou gravando a sessão, eu te mando aqui a gravação, só reforçando, o que você trata aqui comigo fica aqui, tá? Eu não compartilho as informações daqui com Não, pode outras deixar. pessoas, tá? É um link privado, que você comentou as coisas da IBM, mas assim, é só você que tem acesso à gravação, tá? Ou Sim, sim, com certeza. se você mandar o link para alguém, a pessoa vai ver, mas do contrário, ele tá como privado no LinkedIn. Uhum. Não, tranquilo. E vou te mandar a árvore a roda da vida, tá? E assim, faz a roda da vida também. Pode parecer um negócio besta, mas ela ajuda demais. Eu fiz um tempo atrás e foi um dos motivadores de eu voltar para academia, porque assim, eu estava muito ocioso e assim, só o fato de ir para academia já deu uma melhorada nas outras coisas. E Uhum, principalmente você sabe que você tem algumas coisas que você tem que acompanhar, tratar. Assim, na terapia você vai ver. Se você perguntar para a psicóloga, ela vai falar para você fazer algum esporte, praticar algum esporte. sim, Então, com certeza. ajuda a mente, não tem jeito, né? E a roda da vida ela vai te dar uma visão no global, que nem network. Se você sente que o network é importante, meu, participa de evento, presencial e online. Tem muita coisa de graça também que é legal participar. Eu sempre estou participando, porque o fato de você participar desses eventos gratuitos também acaba te conectando com pessoas, né? Beleza, Dani? Beleza, Então tá bom, vamos continuar firme e forte aí. com Dani, certeza. obrigado aí pela sua atenção, uma boa semana e mande boas notícias aí, tá bom? Tá bom, Cleber. Obrigada, viu? Então tá, joia. Boa Tchau, tchau. noite.